Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para contar a história sobre um programa de televisão sensacionalista que terminou em morte. É a história do Jonathan Smith e do Scott Amador. Mas antes de mais nada, peço que você se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, porque é muito importante para o YouTube considerar o vídeo um vídeo importante e distribuir aí para outras pessoas que também têm um interesse nesse tipo de assunto. Então, bora lá começar! Bem, gente, a história de hoje é a história do Scott Amador. O Scott Amador nasceu no dia 26 de janeiro de 1963 no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele nunca escondeu a homossexualidade dele, da família ou de amigos. Todas as pessoas que conheciam o Scott sabiam que ele era gay, que ele era homossexual. Isso não era nenhum tabu para ninguém, inclusive para os pais dele. O irmão dele fala que o pai dele, apesar de ser uma pessoa extremamente tradicionalista, que vocês imaginam, né, década ali de 60, 70, 80, 90, as coisas eram extremamente complicadas. Se hoje já é complicado para quem é homossexual, imagina naquela época, era muito mais complicado. As pessoas tinham muita dificuldade de assumir para as famílias que elas eram gays, que enfim, que elas tinham alguma coisa diferente, digamos, das outras pessoas, né? Que eles consideravam normais, porque era assim que era chamado na época. Os homossexuais, eles não eram normais, eles eram pessoas que deveriam ser curadas. Infelizmente, até hoje a gente tem muita gente aí que acredita nessa bobajada toda, mas enfim, né? O tópico aqui do nosso vídeo de hoje é sobre o assassinato dele, sobre o que aconteceu. O Scott, ele era muito viciado em televisão. Ele gostava muito de programas, em especial programas sensacionalistas, programas de violência ou programas de plateia. E nos anos 90 se popularizou muito nos Estados Unidos programas de auditório. Assim como a gente tem aqui no Brasil, aquele Casos de Família, ou programas desse tipo, onde se junta uma plateia enorme, essa plateia fica ali assistindo, pessoas ali se humilhando, às vezes, muitas vezes se humilhando, falando que ama alguém, sendo rejeitado em público, em rede nacional, ou falando coisas piores, brigando em público e a plateia aplaudindo e achando maravilhoso tudo aquilo. A gente sabe que hoje em dia tem muita coisa aí que não é verdade, né? Que é fake. Que muitas pessoas ali são contratadas para contar histórias absurdas e ok, daí, né? Porque daí ninguém tá sendo humilhado, as pessoas estão sendo pagas por aquilo. A gente já viu vários casos de atores participando de vários programas diferentes, contando várias histórias diferentes. Naquela época, não. Naquela época realmente acontecia. Em 1990 foi quando surgiu tudo isso. E o programa mais famoso nos Estados Unidos, na época, era o The Jane Jones Show, que era da Warner, da produtora Warner. Então, o que aconteceu no dia 6 de março de 1995? O Scott Amador tinha escrito uma carta para esse programa falando que ele era muito apaixonado por um amigo, que ele tinha um crush num amigo, e que ele queria falar para essa pessoa que era apaixonado para ver se tinha alguma chance ou não. Ele já sabia mais ou menos que o Jonathan não era apaixonado por ele, até porque ele sabia um pouco do histórico da família do Jonathan. O histórico da família do Jonathan era bem diferente da dele. A família do Jonathan simplesmente não aceitava essa questão do homossexualismo, então seria muito mais complicado para o Jonathan do que para ele. Mas mesmo assim, ele chamou o Jonathan nesse programa. Tava lá então o Scott, uma amiga do Scott, que era uma amiga comum entre os dois, e o Jonathan. O Jonathan foi chamado pela produção falando que alguém queria se declarar para ele, queria declarar uma paixão para ele, escondida aí. E ele não sabia quem era, ele chegou no programa sem saber quem era essa pessoa, ele simplesmente aceitou, né? E foi pro programa sem nenhuma pista do que ia acontecer ali. Quando ele entrou no show, ele viu a amiga e o Scott. Na hora que ele viu os dois, ele imaginou que era a amiga dele que era apaixonada por ele. Ele sabia que era alguém que era apaixonado por ele, mas não sabia quem era. E ele imaginou que fosse a amiga. E daí descobriu-se ali naquele momento que não. O Scott que queria declarar o amor dele pelo Jonathan. Eu não vou colocar os vídeos
Eu só vou colocar aí imagens do momento quando ele descobriu isso. Ele coloca muita mão no rosto, dá pra perceber que ele tá suando, que ele tá nervoso ali com aquela situação, que ele não imaginou que ele fosse passar por aquilo. E enquanto isso, a Jenny Jones, que era ali a pessoa, né, a apresentadora do programa, tentava puxar um papo, ele falava, não, e você é gay, você tem uma chance com o Scott, enfim, e ele falou, não, eu sou completamente heterossexual, eu não sou gay, eu não sou homossexual, eu não tenho nada contra homossexuais, mas eu não sou homossexual, eu sou heterossexual. E nisso, a plateia aos berros, gritando, né, adorando tudo aquilo, adorando o constrangimento ali que ele estava passando. E ele não demonstrou raiva, ele só demonstrou vergonha ali no momento. Ele inclusive ria bastante, aquele riso assim meio inibido, aquele riso de ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, que vergonha, sabe? Então era esse o riso que ele tava fazendo. E não que ele fosse preconceituoso, como eu já falei antes. Ele veio de uma família onde o pai dele era muito preconceituoso. Então, tá num programa daqueles, tendo uma amplitude ali de rede nacional, que todo mundo ia saber, inclusive a família dele ia saber, com certeza passou milhares de coisas na cabeça dele. Mas todo mundo que conhecia o Jonathan, que conhece o Jonathan, né, que ele ainda é vivo, sabe que ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa calma. Ele não era violento em momento nenhum, ele demonstrou violência durante a vida dele. Ele nem briga de colégio teve, ele sempre foi uma pessoa extremamente calma. Então, acabou o show, né? Todo mundo sabia que, enfim, que não ia acontecer nada ali pelo show, enfim, pela plateia gritando e tudo aquilo acontecendo. Eles inclusive voltaram no mesmo avião para casa deles. Os três, a amiga, o Scott e o Jonathan. Tiveram, parece, uma festa, um happy hour ali depois. O Jonathan tava normal com tudo aquilo. Algumas pessoas especulam-se que eles ficaram naquela festa e que o Jonathan realmente seria gay, mas que ele não poderia assumir por conta, enfim, das pressões internas da família dele. Mas isso não foi comprovado, até a amiga dele não falou isso durante o depoimento dela no julgamento. Ela falou que eles não ficaram, que não aconteceu nada disso, foi só uma especulação da mídia mesmo. O que aconteceu? Durante 3 dias, ele começou a escutar muita gente ali brincando com ele, né, sobre aquilo, sabendo da família dele, e a família dele ligou pra ele, o pai dele ligou pra ele, enfim, ele começou a ficar com uma pressão muito grande e foi até um local comprar uma arma. Já com o intuito, provavelmente, de dar um susto no Scott, não de matar ele. Porém, o Scott, ele era muito brincalhão, ele não imaginou que a situação ia chegar num ponto que chegou. Ele simplesmente estava ali, ele estava adorando, ele gostou de participar do programa, era um programa que ele gostava de ver, ele gostava de televisão, ele gostava de entretenimento, então para ele era tudo super normal, ele não imaginou o que isso poderia causar na cabeça do Jonathan. Então, após ele comprar a arma, ele se dirigiu à casa do Scott. O Scott morava com uma outra pessoa, com outro rapaz, que não era namorado dele nem nada, era simplesmente uma pessoa que morava com ele. Ele chegou na casa e chegou um pouco transtornado, falando que, enfim, que estava sendo muito humilhado por tudo que tinha passado no programa, por tudo que tinha acontecido ali naquela situação. E o Scott, ele meio que não levou a sério essa reclamação de humilhação, porque ele estava achando legal, ele estava gostando, para ele não teria problema e para o Jonathan também não teria problema. Ele estava achando que o Jonathan estava tudo bem para ele. Até porque eles voltaram juntos no mesmo avião, eles saíram um pouco depois do programa, saíram juntos. Então, para ele estava tudo super tranquilo, não tinha nada de errado. Nisso, o Jonathan puxou o gatilho e matou o Scott dele na porta da casa dele e fugiu. Só que ele não aguentou muito tempo, porque, como eu disse antes, toda a família, os amigos do Jonathan falam que ele era uma pessoa boa, que ele não era uma pessoa que tinha esse tipo de atitude. Então, um pouco depois, ele se entregou para a polícia. Tudo isso aconteceu, então, 3 dias após a gravação do programa, no dia 9 de março de 1995. Ele, então, se entregou para a polícia, falou que foi ele realmente que tinha matado o amigo, porque ele estava se sentindo muito humilhado, ele estava recebendo bullying, digamos assim, né, de muitas pessoas em volta dele que ficaram sabendo da gravação do programa, que ficaram sabendo de tudo aquilo, e ele estava realmente muito envergonhado com tudo. Ele acabou tendo uma atitude impulsiva.
Então, logo após, ali em 1996, durante o julgamento, muitas coisas foram expostas. Uma das coisas que fez com que o Jonathan não tivesse ali uma pena de prisão perpétua foi o depoimento do próprio pai dele. Porque no depoimento do pai do Jonathan, ele declara, assim, visivelmente, que ele é totalmente contra homossexuais. Que ele acha um absurdo tudo aquilo e que ele acha que o filho dele não deveria ter se exposto àquilo daquela forma, enfim, meio que dando razão ao fato do filho ter matado o amigo. Ou seja, parte do júri, parte das pessoas que estavam presentes começaram a acreditar que realmente ali era uma questão de criação, enfim, e por conta disso ele matou. Não diminuindo a culpa dele em momento nenhum, não foi diminuída a culpa dele, ele matou o amigo, mas teve essa parte que fez com que as pessoas pensassem um pouco sobre a prisão perpétua. Ele então foi condenado de 25 anos a 50 anos de cadeia, ele foi solto agora em agosto de 2017. Até hoje ele não quer falar com mídia nenhuma, ele não quer falar com televisão nenhuma, os parentes dele também não querem falar, amigos dele não querem falar. A única pessoa que fala sobre o assunto é o irmão do Scott. Por quê? Porque em 1999, além de tudo isso que já tinha acontecido, ele também processou a Warner. Por quê? Por causa do programa. A família deles acredita que se não fosse o programa, se não fosse aquelas pessoas todas gritando, daquelas pessoas eufóricas, da apresentadora ali querendo colocar mais lenha na fogueira ali, sabe, mais fogo no parquinho, porque era o que ela queria fazer. E isso era uma característica dela, da Jenny. Enfim, depois disso tudo, então em 99, teve esse processo contra o programa The Jane Jones Show. Nesse processo, a própria Jane também deu seu depoimento. O que muitas pessoas acharam que foi o que prejudicou muito, porque ela parecia que não estava nem se importando com o fato do que aconteceu por conta do programa dela. Ela achava super normal e achava que ali era entretenimento, era entretenimento. Se a pessoa foi pra lá, ela sabia que ela podia ser humilhada, enfim, que tudo isso poderia acontecer e que não tinha motivo nenhum pro programa ser condenado, que não tinha razão nenhuma para aquilo acontecer, que não sabia nem por que tava ali, sabe? Todas as perguntas que foram feitas para ela respondeu de uma forma extremamente indiferente à situação. E a Warner, não satisfeita com tudo que já tinha acontecido de ruim por conta desse caso, criou um canal para divulgar o julgamento do Jane Jones Show. O canal se chamava American Trial Network, que era um canal simplesmente voltado ao julgamento, para ter mais sensacionalismo ainda em cima do que já tinha acontecido. Depois de tudo isso, depois desse julgamento então que aconteceu contra a Warner e o programa, a família Amador conseguiu uma indenização de aproximadamente 30 milhões de dólares. Porém, um pouco depois, a própria Warner entrou com um recurso para o tribunal e esse recurso foi aceito, a sentença foi revogada e até hoje o programa nem a produtora foi condenado por nada disso. Ou seja, ficou tudo por isso mesmo e o programa continuou no ar até 2003. Então, gente, o que isso quer dizer, né? Eu acho que nem preciso falar muito sobre, a gente sabe que hoje em dia o bullying é de uma forma muito mais ampla, né? A humilhação é muito mais ampla, eu acho que muito por causa disso não tem tantos casos reais, assim, de fato, nesse tipo de programa de sensacionalismo. São mais pessoas contratadas mesmo, são mais atores que fazem. Eu não posso dar certeza, mas nós temos algumas evidências aí, né, que isso acontece. Exatamente por conta disso, porque essa humilhação, hoje em dia, se naquela época onde a gente não tinha ali um acesso tão grande à internet, onde as coisas não eram tão divulgadas dessa forma, acontecer um crime brutal desses, hoje em dia ia ser uma coisa muito pior. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos por conta da minha profissão mesmo, né, porque eu sou advogada, eu vou fazer pós aí de perícia criminal também. Então, é uma maneira, porque eu gosto da investigação. É uma maneira de eu entender a investigação criminal em si, o comportamento humano, como é que a mente humana funciona em relação a tudo isso. Mas esses programas sensacionalistas, eu acho completamente desnecessários, exatamente por conta disso. Ele faz com que as pessoas se sintam extremamente vulneráveis, e elas ficam vulneráveis. E daí você pode até falar, mas a pessoa aceitou ir lá.
tá, aceitou, mas não sabia o que estava acontecendo, o que iria acontecer no caso, né? Então é um assunto bem delicado, é um assunto delicado até hoje, mas hoje em dia a gente vê que esses programas estão diminuindo a carga de veracidade, o que melhora um pouco, né? Porque já não basta pra gente aí todas essas fake news que aparecem pra gente, essas humilhações que as pessoas passam na internet todo dia. Então é isso, gente. Eu quis contar essa história pra vocês porque ela apareceu agora num seriado, num programa feito pelo Netflix chamado Condenados pela Mídia. Ele é o primeiro episódio do programa. Se você quiser ver ali mais cenas de julgamento, enfim, vejam lá, porque tem tudo bem detalhadinho do que aconteceu. Então, vejam o programa e é isso. Bem, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.